Amigas, amigos, olá! Fenômeno El Niño. Deveremos ter El Niño na edição 2026-2027. É um fenômeno que está se estruturando neste momento e já está ocupando os meios de imprensa e, consequentemente, ocupará também as questões dos exames vestibulares ao longo do ano, lá no final do ano. O problema é que muitos meios de imprensa estão fazendo uma cobertura, no mínimo, sensacionalista acerca do El Niño. Isto é um problema para um entendimento crítico acerca do fenômeno. Mais ainda, existem meios de imprensa que estão fazendo analogias indevidas com o fenômeno que está se estruturando neste momento e a catástrofe no Rio Grande do Sul de 2024, sendo que nós sabemos hoje que o El Niño é apenas um dos fatores dos eventos do Rio Grande do Sul em 2024. É hora, nesse vídeo de hoje, de nós colocarmos a bola no chão, de nós primeiramente entendermos o que é o fenômeno El Niño. Na sequência, nós vamos buscar algumas limitações de previsibilidade do fenômeno na atualidade. Vamos avançar finalmente com a ideia de meios de imprensa mais catastrofistas que fazem uma descrição inadequada do fenômeno. E vamos terminar com o entendimento dos episódios do Rio Grande do Sul de 2024, como o El Niño é apenas um dos elementos para nós entendermos aquela catástrofe. E nós devemos torcer bastante para que em 2026, 2027 não haja algo parecido em termos naturais no Rio Grande do Sul, porque as vulnerabilidades infraestruturais e institucionais ainda são as mesmas. Vamos começar então o nosso vídeo com o El Niño. O que é o El Niño? Uma caracterização geral. Temos aqui uma imagem que está mostrando águas aquecidas na região equatorial do Oceano Pacífico. Isso é a característica mais básica do El Niño, o aquecimento das águas superficiais. A temperatura superficial do mar fica com registros mais elevados na região equatorial do Oceano Pacífico. Isto vai ter implicações as mais diversas, tanto no oceano como na atmosfera e em escala mundial, no clima em escala mundial. Temos aqui um esqueminha que mostra a situação normal no Oceano Pacífico, mas o esqueminha, na verdade, está muito fortemente ligado à situação de Laninha, que é uma intensificação da situação normal do Oceano Pacífico. Normalmente, e em Laninha também, nós encontramos o Oceano Pacífico com águas mais frias no litoral da América do Sul, com águas superficiais mais quentes no litoral da Austrália, da Indonésia. Essa diferença de temperatura gera uma diferença de pressão. As águas mais quentes no litoral da Indonésia geram menor pressão atmosférica. O ar sobe para camadas atmosféricas mais altas, mais frias. Ar este oriundo do oceano aquecido, que leva consigo grande quantidade de umidade, aumentando, portanto, a formação de nuvens, condensação dessa umidade e formação de nuvens no litoral da Austrália e da Indonésia, com chuvas muito fortes nessas regiões. Veja que no nosso esqueminha o ar continua o seu ciclo em direção à América do Sul pela alta troposfera, havendo então a descida deste ar, mas oriundo da alta troposfera, uma área seca. Esse ar que desce na América do Sul, no litoral ocidental da América do Sul, é um ar seco, contribuindo então para a redução da pluviosidade nessas regiões, inclusive na região do deserto de Atacama. Essa é a situação normal, que contribui, vejam vocês, para a formação de uma espécie de piscina, né, uma reserva, um reservatório de água quente no litoral da Austrália, porque os ventos superficiais, os ventos alísios, sopram na direção da Austrália, fazendo com que as águas quentes superficiais se concentrem nessa região. Mas nós podemos ter a quebra dessa represa. Os ventos alísios não são ventos de alta intensidade, eles são ventos planetários, eles sopram o ano inteiro na mesma direção, mas com intensidade relativamente baixa. E, consequentemente, nós podemos ter a quebra dessa represa pela diminuição da ação dos ventos alísios ou a sua inversão. O que diminui ou inverte a ação dos ventos alísios? Nós podemos ter eventos como ciclones, tempestades na região da Austrália e Indonésia, que passe a anular a ação destes ventos alísios, que até então acumulavam a água quente no litoral dessa região, mas
Sem a presença dos ventos alísios, nós podemos ter agora o deslocamento destas águas em direção às regiões centrais do Oceano Pacífico e ainda com a formação da chamada onda de Kelvin, uma bolha oceânica subsuperficial até 300 metros de profundidade de águas quentes que está se deslocando através de pulsos dentro do oceano, e por isso a ideia de onda de Kelvin, que desloca na direção leste, em direção ao meio do Oceano Pacífico, estas águas quentes subsuperficiais até 300 metros de profundidade. Consequentemente, nós passaremos a ter aquecimento das águas percebidas na superfície. Existem algumas regiões usuais de monitoramento para averiguar a formação e desenvolvimento do fenômeno El Niño com este aquecimento de águas do Oceano Pacífico na região equatorial. As regiões mais importantes são as regiões 1 mais 2, 3 e 4. Na verdade, a principal região de monitoramento é a região 3.4, esta área intermediária entre as regiões 3 e 4. O monitoramento das águas superficiais, a temperatura das águas superficiais, TSM, nesta região, é que permite a identificação, alguns primeiros sinais de identificação da origem e desenvolvimento do fenômeno, inclusive com já uma gradação. Nós temos temperaturas entre 0,5 e 0,9 acima do normal. Isso potencializa um El Niño de baixa intensidade, El Niño fraco. Entre 1 e 1,4, El Niño moderado. Entre 1,5 grau e 1,9 graus Celsius, nós temos El Niño forte. 2 graus ou mais, El Niño muito forte. Vejam, as categorias são fraco, moderado, forte e muito forte. Apareceram entre as categorias Godzilla ou Super El Niño? Não apareceram. Como aparece recorrentemente nos meios de imprensa. Vejam, na Exame, Godzilla e Super El Niño, o fenômeno que deve chegar ao Brasil e no agro, na BBC, o Super El Niño está chegando e assim sucessivamente. É claro que o jornalista, o editor, poderia dizer, mas a matéria, o artigo não está validando isso, o artigo tem base científica. É muito irresponsável, porque nós sabemos que muitas pessoas se informam pela manchete. E quando aparece El Niño Godzilla, Super El Niño, na manchete, muita gente se restringe a isso e passa a validar essas informações. Então não importa que o artigo, o corpo do artigo, não esteja validando a manchete de baixo caráter descritivo. O que importa nesse caso é uma imoralidade na veiculação de uma informação que não tem base científica e frequentemente é do conhecimento do jornalista, do editor, que não há essa base científica. Então não existe a categoria Godzilla. E a categoria Super, na verdade, ela é uma forma não técnica, não cientificamente válida, de descrição dos ninhos mais fortes já registrados, de 82 e 83, 97 e 98, 2015 e 2016. Por sinal, o de 2015 e 2016 se anunciava de muito grande intensidade, e por isso, nesse evento El Niño, é que alguns setores de imprensa desenvolveram essa inusitada categoria de Godzilla. Então, o Godzilla é o de 2015 e 2016. Que também pode ser super, assim como de 97, 98, 82, 83. Na verdade, as categorias de fato são fraco, moderado, forte e muito forte. Avançando, nós temos ainda mais uma peculiaridade, que são as águas superficiais, que é a onda Kelvin. Há que se ter a medição da temperatura dessas águas, que vai ser o motor de manutenção das temperaturas destas águas superficiais. Aqui nós temos o esqueminha que está mostrando à esquerda a profundidade oceânica, então 50 metros de profundidade, 100, 150, até 300 metros de profundidade. E a variação de cores está indicando a variação de temperatura. Então nós temos a 100, 150 metros de profundidade em longitudes entre 120 e 170 graus de longitude oeste, temperaturas de 4 a 6 graus a mais nesta bolha de águas quentes
formadas a partir da propagação das chamadas ondas de Kelvin. Isso é muito importante para que haja manutenção das temperaturas mais elevadas na região central do Oceano Pacífico para a última fase do El Niño, a maturação do El Niño, que é a chamada acoplagem atmosférica. Até agora eu estava descrevendo para vocês um fenômeno no oceano, principalmente. Agora esse fenômeno no oceano vai se desdobrar numa interação com a atmosfera, o acoplamento atmosférico. Vejam o nosso esquema. Normalmente nós tínhamos, lá no começo da apresentação e no canto inferior aqui do nosso esquema, nós tínhamos águas quentes no litoral da Austrália, águas mais frias no litoral da América do Sul. Agora as águas quentes se deslocaram para o meio do Oceano Pacífico e, consequentemente, as áreas mais quentes de baixa pressão se deslocaram para essa região, onde nós temos a subida do ar quente e úmido para a alta troposfera, fazendo com que haja condensação nessas regiões e não mais no litoral da Austrália. Muito pelo contrário, no litoral da Austrália nós temos precipitação, descida de ar da alta troposfera secou, enquanto nós temos descida de ar quente e úmido na região do litoral da América do Sul. Quando há El Niño, portanto, pode chover mais intensamente no litoral ocidental da América do Sul, no litoral ocidental onde frequentemente não há chuvas. Então nós temos aí a formação do El Niño, tá? Nós temos então uma formação que depende de mudanças no comportamento oceânico e o acoplamento destas mudanças de maneira mais consistente com o ar atmosférico, a circulação do ar atmosférico no Oceano Pacífico. Mas várias coisas podem impedir o desenrolar deste fenômeno, o que aponta para lacunas dessas previsões catastrofistas dos meios de imprensa. A primeira delas, lacunas nas abordagens. Nem toda onda Kelvin vira El Niño. Então essa onda de Kelvin que está transportando águas quentes subsuperficiais desde as regiões quentes da Austrália, pode perder força. Então, num determinado momento, há realmente aumento das temperaturas na superfície do oceano, mas se essa bolha de águas quentes não é consistente, se ela é fragmentada, por exemplo, então não há sustentabilidade do aquecimento e o El Niño acaba não acontecendo, não se desenrolando, principalmente não há o acoplamento atmosférico. Nós temos mais um problema chamado barreira da primavera. Lembrem-se, primavera no hemisfério norte, seria então a barreira do outono, aqui para nós no hemisfério sul, pelos meses de março, abril, começo de maio, quando os modelos matemáticos utilizados para a previsão do El Niño ainda não têm a melhor acurácia, eles não têm uma previsibilidade de mais alta confiabilidade. A gente pode ver isso no nosso esqueminha, a partir do trimestre de janeiro, fevereiro, março, como diferentes modelos apontam para diferentes condições de aumento de temperatura, nesse caso, janeiro, na verdade, de 2017, nesse caso para o ano de 2017, tá certo? Então, nós estamos no final de abril. Falar agora que nós teremos El Niño Godzilla, Super El Niño, é desconsiderar a incapacidade que os modelos têm na atualidade de fazer essas previsões com uma acurácia mais forte. Tem ainda mais um probleminha dos meios de imprensa, né? A escolha dos dados, que se faz a partir de um discurso que se mostra, por vezes, aparentemente sustentável do ponto de vista da ciência. Nós encontramos aqui o modelo para agora o ano de 2026, 1º de abril de 2026, de projeção de aquecimento das águas superficiais do oceano na região 3.4, que nós tínhamos visto anteriormente. E vejam, nós temos uma concentração maior de projeções entre 2 e 3 graus, o que aponta para mais do que um El Niño muito forte, e algumas projeções subindo acima de 3,5 graus. Então nós teremos um El Niño de altíssima intensidade. Dois problemas. Primeiro problema, a gente está no mês, esse gráfico está produzido a partir do mês de abril, e de novo a barreira da primavera, tá certo? Agora vejam o outro problema. Eu estou montando um artigo, eu quero que o meu artigo faça mais sucesso. Eu descrevo esse gráfico de uma maneira mais objetiva? Não, eu posso produzir de uma outra forma.
Há projeções, olha que bonitinho, há projeções que apontam para até 3,5 graus de aumento de temperatura. Vai ser o maior El Niño. Isso que eu estou dizendo seria uma mentira? Não. Existem de fato algumas projeções, mas essas projeções não estão concentradas em 3,5 graus. Isso é o exagero do patamar mais alto e não a média que está dada e que a gente vê no nosso próximo gráfico, também com o mesmo problema da barreira da primavera, uma certa oscilação, fazendo com que algumas projeções de aumento de temperatura agora cheguem a 2,5 graus, o que seria um El Niño de altíssima intensidade. Mas, dada esta barreira da primavera, vejam que nós temos o nosso gráfico, a média dos modelos dinâmicos e a média estatística. A média estatística está bem mais baixinha, verdinha, na faixa de um pouco mais de 0,5 a 1, e portanto seria um El Niño fraco. A média dos modelos dinâmicos está por volta de 1,5 e, portanto, seria um El Niño moderado a forte. Então, nós precisamos esperar esses dados se consolidarem para nós sabermos qual tipo de El Niño nós viremos a ter. E, principalmente, não fazer, então, extrapolações indevidas, principalmente, num recorte específico, os desastres no Rio Grande do Sul de 2024. Olha o que saiu nesse suposto meio de imprensa chamado CNN. Chamo de suposto, né, porque a CNN Brasil parece não ser exatamente um meio de imprensa. Então tá aqui na nossa manchete, El Niño 2026 pode repetir tragédia no Rio Grande do Sul, especialistas explicam. Foi um especialista trazido nessa matéria e ele explicou apenas um recorte extremamente óbvio, que era o encharcamento do solo nos meses que antecederam as chuvas mais intensas no Rio Grande do Sul em 2024. Então, na verdade, a matéria não explicou coisa alguma. A matéria não respondeu a pergunta que ela própria se fez, mas ela deixou em aberto, na manchete, essa ideia de analogia com o desastre de 2024 no Rio Grande do Sul. Vamos analisar esse desastre com um pouquinho mais de precisão? Nós temos aqui alguns fatores do desastre de 2024. Temperatura superficial do mar no Oceano Atlântico mais elevada, o que aumentava a evaporação de água no litoral do Uruguai, no litoral do Rio Grande do Sul. Rios voadores, que trouxeram nos meses anteriores umidade da Amazônia depositada sobre o Rio Grande do Sul, gerando o encharcamento dos solos. Quando começaram chuvas mais intensas no Rio Grande do Sul, nós vamos para o próximo item, bacias hidrográficas, sincronização de picos em todo o Rio Grande do Sul, chuvas mais intensas, as bacias hidrográficas aumentam muito de volume, todas ao mesmo tempo, criando, portanto, um problema de vazão. E o El Niño, com um bloqueio de passagem de frentes frias que ficam concentradas no sul. Com o El Niño, nós temos ar quente seco estacionado no Brasil Central. As frentes frias ficaram então concentradas, sendo mais um fator, vamos dizer, meteorológico que vai contribuir para essa anomalia de chuvas na região. Então, vejam, foi só El Niño? Não, não foi o El Niño. Foram os rios voadores, foi o aquecimento das águas do Oceano Atlântico nessa região e assim sucessivamente. E ainda mais, dado, e de novo a fala do especialista da CNN, o encharcamento do solo e fatores de intensificação do aquecimento global antropogênico, porque dado o aquecimento global, nós temos uma tendência de maior acumulação de umidade e energia na atmosfera e, consequentemente, os eventos como chuvas tornam-se mais raros e mais intensos. Então é uma confluência de fatores. Não foi só o El Niño que causou o desastre de 2024 e fazer a extrapolação para agora, 2026, 2027, de que nós temos uma sinalização de El Niño e fazer essa analogia para o Rio Grande do Sul seria realmente bastante irresponsável. Ainda mais porque o desastre de 2024 não foi causado nem pelo El Niño exclusivamente e nem pelos fatores que nós vimos anteriormente, mas por uma conjunção de fatores. Nós temos aqui das Nações Unidas o que é desastre. Vejam vocês, uma interrupção grave do funcionamento de uma comunidade ou sociedade em qualquer escala devido a eventos perigosos que interagem com condições de exposição, vulnerabilidade e capacidade, levando a uma ou mais das seguintes perdas e impactos humanos, materiais, econômicos e ambientais. O desastre não é só causado pela força da natureza, tempestades, terremotos, furacões
O desastre precisa ser entendido na interação deste evento natural, que por vezes já está intensificado pela ação humana, como é o caso do aquecimento global antropogênico, mas a interação deste fenômeno com a sociedade que está constituída. E daí nós entendemos como esse fenômeno de desastre opera na prática e, inclusive, criando mais graves problemas para certas regiões, para certas populações. É o que a gente pode ver a partir de agora no desastre lá do Rio Grande do Sul e como isso tem continuidade até a atualidade. E por quê? Porque lá no Rio Grande do Sul nós tivemos intervenção nas APPs, áreas de preservação permanente com redução da capacidade de absorção. O governador Leite autorizou a construção de barragens para abastecimento urbano, mas também para abastecimento do agronegócio em área de proteção, área de preservação permanente APP, o que não apenas é algo questionável do ponto de vista legal, tendo em vista o Código Florestal do Brasil, é um risco bastante significativo de intervenção nessas áreas que passam a ter menor capacidade de retenção de umidade no solo, assoreamento dos rios com menor vazão. Então, dada a erosão do solo, nosso próximo item, frequentemente ligado ao agronegócio, nós temos o deslocamento de sedimentos para os rios que ficam aterrados, ficam com menor capacidade de absorção de águas pluviais. As águas, portanto, passam a inundar uma região mais extensa durante as cheias. Todos esses fatores estão fortemente ligados ao uso da terra no modelo do agronegócio agroindustrial. Temos ainda ocupação da várzea e impermeabilização de áreas urbanas, dentro de um contexto de ocupação urbana desordenada. Na verdade, ela é ordenada pelo capital, ela é ordenada pela especulação financeira, mas não por necessidades sociais que definiriam um planejamento urbano de fato. Podemos trazer tudo isso ainda para Porto Alegre, que foi talvez uma das regiões mais afetadas dentro do desastre de 2024. Nós temos o sistema de drenagem e bombeamento que estava vulnerável à época e continua vulnerável ainda hoje. Infraestrutura de contenção com diques e comportas que estavam precariamente constituídos. Planejamento urbano insuficiente, gestão de risco e alerta que eram inadequados e são ainda hoje. E ainda com mais um detalhe. O prefeito de Porto Alegre em 2024 era Sebastião Melo. A culpa do desastre de 2024 foi do El Niño? Não, temos muitos outros culpados. A culpa do desastre foi de Sebastião Melo? Também não, tivemos muitos outros prefeitos anteriores a Sebastião Melo, mas ele era o prefeito de 2024. E ele não criou as políticas públicas sequer para começar a correção destes problemas. Mas na eleição seguinte ele foi reeleito. O que mostra, portanto, que o eleitor de Porto Alegre acabou chancelando a ideia de manutenção de desastres. E ainda hoje nós encontramos problemas parecidos para a cidade de Porto Alegre. Portanto, eu retomo aquela ideia. Há quem diga que pode haver a mesma coisa. Essa afirmação não tem base científica neste momento e eu espero que não aconteça a mesma coisa, porque se acontecer, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não tem preparo ainda hoje. Temos ainda reconstrução versus prevenção. Depois do desastre, o que aconteceu? Prioridade para a construção imediata. Caiu uma ponte, reconstrói a ponte, tá? Ainda houve algumas obras parcas de desassoreamento de rios. Agora, vejam a ideia. Você faz a escavação para reduzir o assoreamento, aumentar a profundidade do curso d'água. Mas o assoreamento do rio não veio do além, ele veio do uso inadequado dos solos às cercanias. Isto foi corrigido? Isso seria preventivo. Isso não foi corrigido. E, portanto, faz-se a ponte. Vem a nova chuva e destrói a ponte. Faz o desassoreamento do rio, mas a erosão pelo uso da terra inadequado, o uso agrícola inadequado, continua acontecendo e, portanto, o rio logo mais estará assoreado novamente. E, portanto, essas obras acabam enxugando gelo e criando margem para um novo desastre e reconstrução e exposição e nova exposição de populações. E o que mostra uma lógica curto-prazista de benefício do capital. Porque existe uma empreiteira que é contratada para refazer a ponte. E talvez ela faça orações todos os dias para que venha novas chuvas e derrube a ponte novamente, para que ela possa ser contratada de novo para construir novamente a ponte, para reformar novamente o aeroporto de Porto Alegre.
e assim sucessivamente, porque a prevenção não entrou na jogada. E por isso a gente tem o quê? Não é só o clima que está em jogo, é a forma como escolhemos entender ou simplificar o que acontece. Escolher ou simplificar. Isso talvez remeta a Milton Santos: vivemos em um mundo confuso e confusamente percebido. Ele disse isso acerca da globalização, lá nos anos 1990, mas isso vale ainda hoje, inclusive para a nossa apresentação, que poderia ser resumido nessa perspectiva: a ciência mostra um fenômeno complexo, El Niño, um processo complexo que é parcialmente previsível. Só que o que a imprensa nos mostra, a mídia simplifica para torná-lo consumível numa lógica praticamente, de fato, de caça-clique. Uso de termos imprecisos como El Niño Godzilla, antecipação indevida da intensidade do fenômeno, associação direta com desastres passados. E, finalmente, a sociedade responde de forma limitada, a continuidade da vulnerabilidade estrutural, como a gente desenhou agora para o Rio Grande do Sul, prioridade na construção e não na prevenção, manutenção dos padrões de uso do solo. Então nós podemos ter um El Niño de muito alta intensidade na edição 2026-2027? Podemos. Nada indica a necessidade disso neste momento. Independentemente do El Niño ser mais forte ou mais fraco, a sociedade deveria estar melhor preparada para eventos climáticos de envergadura que serão mais frequentes, sabemos disso, e a sociedade não se preocupa com isso na medida em que, após cada desastre, vem as perdas econômicas, as perdas humanas, vem toda a discussão sobre o problema da prevenção, que acaba passando junto com o passamento das notícias, substituídas por outras manchetes sensacionalistas. Era isso para hoje, uma reflexão acerca do El Niño, uma reflexão acerca das formas como o El Niño pode ser previsto, entendido e previsto, o que não está dado em boa parte dos meios de imprensa na atualidade, inclusive na suposta analogia em relação aos desastres de 2024 no Rio Grande do Sul. Quem tiver alguma dúvida, algum problema acerca desse tema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.